Existe uma verdade que você conhece desde criança e que passa a vida inteira fingindo que não é com você. Você sabe dela. Você viu ela acontecer com um avô, com um conhecido, com um estranho no noticiário. E ainda assim, todos os dias, você acorda e age como se ela fosse uma regra para as outras pessoas, nunca para você. Essa verdade é simples, é curta e é a coisa mais certa que existe no universo inteiro. Você vai morrer. Não daqui a 1000 anos. Não numa data abstrata perdida num futuro que parece ficção. Você vai morrer, e o número de manhãs que você ainda vai ver acordar já está definido. Você só não sabe qual é. Pode ser daqui a 40 anos, pode ser daqui a 40 dias. A única coisa garantida é que a conta está correndo. Agora, enquanto você escuta isto, e ela não para nunca, nem quando você dorme, nem quando você se distrai, nem quando você finge que ela não existe. E aqui está o paradoxo mais estranho da condição humana. A morte é o fato mais certo da sua vida, e ao mesmo tempo é o assunto que você mais evita pensar. A gente organiza a existência inteira para não olhar para ela. Enche a agenda para não ter silêncio. Liga a televisão para não ficar a sós com o pensamento. Rola a tela do celular por horas, não porque tem algo importante ali, mas porque o vazio dá medo. E no fundo desse vazio mora o lembrete de que o tempo está acabando. A gente foge da morte a vida inteira. E ao fugir dela, sem perceber, a gente também foge da vida. Porque preste atenção no que essa fuga produz. O homem que se acredita eterno adia tudo. Ele adia a conversa importante, porque haverá tempo. Adia o pedido de desculpas, porque um dia ele faz. Adia o sonho, o projeto, a mudança, a viagem, o abraço, a decisão corajosa, porque sempre parece existir um amanhã infinito estendido à sua frente, um estoque inesgotável de dias onde ele vai finalmente começar a viver de verdade. E os dias vão passando, e o amanhã infinito vai encolhendo. E quando ele percebe, se é que percebe, já é o último dia, e a vida inteira foi uma sala de espera para uma vida que nunca começou. Repare como a nossa época inteira é uma máquina de esconder a morte. Antigamente as pessoas morriam em casa, cercadas pela família, e as crianças cresciam vendo o ciclo completo da vida de perto. A velhice, a doença, a partida, tudo à vista, tudo natural. Hoje empurramos a morte para longe. Ela acontece em corredores de hospital, atrás de portas fechadas, escondida. Maquiamos os corpos para parecerem dormindo. Trocamos a palavra morreu por partiu, foi descansar, foi para um lugar melhor, qualquer coisa para não pronunciar o que aconteceu. Gastamos fortunas para adiar a velhice, para apagar as rugas, para fingir que o tempo não está fazendo no nosso corpo exatamente o que faz em tudo. Construímos uma civilização inteira dedicada a não olhar para a única coisa certa que existe. E o resultado dessa fuga coletiva não é que morremos menos, é que vivemos pior, distraídos, dormindo de olhos abertos, adiando a vida por acreditar numa mentira de eternidade que nenhuma geração antes da nossa teve o luxo de acreditar. Os estoicos olharam para isso de frente, sem desviar os olhos, 2000 anos atrás. Eles descobriram algo que a nossa cultura, obcecada por juventude, por saúde eterna, por esconder a velhice e maquiar a morte, esqueceu completamente. Eles descobriram que lembrar da morte não é mórbido, é a coisa mais vitalizante que existe. Que encarar a própria finitude não te enche de desespero, te enche de urgência, de clareza, de gratidão. Que a pessoa que realmente entende que vai morrer é, paradoxalmente, a única que sabe viver. Eles resumiram tudo isso em 2 palavras em latim, que se tornaram uma das ideias mais poderosas da filosofia: memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Não como uma maldição, como um presente. Como o despertador mais honesto que existe. Hoje a gente vai fazer o que quase ninguém tem coragem de fazer. A gente vai sentar diante da própria morte e olhar para ela com calma. Não para se afundar no medo,
mas para atravessá-lo e sair do outro lado mais vivo do que entrou. Nas próximas horas, eu vou te guiar por uma série de meditações estoicas sobre a morte, cada uma delas uma ferramenta antiga, testada por homens que perderam filhos, enfrentaram exílios, receberam ordens de suicídio de imperadores loucos e ainda assim morreram em paz, porque tinham feito as pazes com a finitude muito antes de ela chegar. No final deste vídeo, você não vai ter medo da morte. Você vai ter medo de outra coisa, muito mais útil. Medo de desperdiçar o tempo que ainda tem. Respire fundo. Vamos entrar na sombra mais profunda de todas e descobrir que é exatamente ali que mora a luz. Meditação número 1. De onde veio o Memento Mori e por que ele nasceu no auge da glória e não no fundo do poço? Tem uma imagem que vale a pena você guardar, porque ela carrega o coração de tudo o que vamos falar. Na Roma antiga, quando um general vencia uma grande batalha e voltava para a cidade, ele recebia a maior honra que um homem poderia receber: o triunfo. Uma procissão gigantesca pelas ruas, multidões gritando o seu nome, flores caindo, o general de pé numa carruagem dourada, coroado, aclamado como quase um deus vivo. Era o ápice absoluto da glória humana, o momento em que o mortal chegava o mais perto possível de se sentir imortal. E conta a tradição que, no meio de toda essa apoteose, havia um detalhe deliberado. Atrás do general, na mesma carruagem, ficava de pé um escravo. E a função desse escravo era uma só. Durante horas, no meio da multidão em êxtase, ele se inclinava e sussurrava no ouvido do homem mais glorioso de Roma uma frase que o lembrava do essencial. Olhe para trás. Lembre-se de que você é apenas um homem. Lembre-se de que você vai morrer. Pare e sinta a genialidade disso. Os romanos, no exato instante em que um homem poderia ser consumido pelo próprio orgulho, plantavam ao lado dele o lembrete da morte. Não para estragar a festa, para mantê-lo humano. Para impedir que a glória subisse à cabeça e o transformasse num tirano cego. O Memento Mori não nasceu no leito de um moribundo. Nasceu no ponto mais alto do triunfo, porque é exatamente ali, quando tudo vai bem, quando nos sentimos invencíveis, que mais precisamos lembrar que somos passageiros. E é aqui que está a inversão que você precisa entender. A nossa cultura acha que pensar na morte é para os tristes, para os deprimidos, para os velhos no fim da linha. Os antigos pensavam o contrário. Para eles, lembrar da morte era a ferramenta do homem forte, do homem no auge, do homem que quer viver bem. Porque a lembrança da morte não te puxa para baixo, ela te centra. Ela corta a arrogância quando você está por cima e corta o desespero quando você está por baixo. Porque lembra que isto também vai passar, que nada é permanente, nem o triunfo, nem a tragédia. Os estoicos pegaram essa ideia romana e a transformaram numa prática diária. Sêneca escrevia cartas dizendo ao amigo para incorporar a morte na rotina do pensamento, para não ser pego de surpresa. Epicteto mandava seus alunos, ao beijar o próprio filho à noite, sussurrar para si mesmos que amanhã ele poderia não estar mais ali, não para amargurar o beijo, mas para torná-lo infinitamente mais presente, mais verdadeiro, mais grato. Marco Aurélio, o imperador, o homem mais poderoso do mundo conhecido, escrevia para si mesmo no meio da noite, entre guerras e pestes, a frase que se tornou o resumo de toda uma vida de filosofia. Você poderia deixar a vida agora mesmo. Que isso determine o que você faz, o que você diz e o que você pensa. Repare que nenhum desses homens era um fracassado amargurado ruminando sobre o fim. Era um dos maiores escritores de Roma, um filósofo que virou referência de toda a antiguidade e o imperador de metade do mundo, homens no auge. E todos eles escolheram, deliberadamente, todos os dias, lembrar que iam morrer. Porque descobriram um segredo que a gente perdeu, que a consciência da morte não escurece a vida, ela acende a vida. Que só quem sabe que a chama vai apagar aprende a proteger o brilho de cada instante em que ela ainda queima. Comece por aqui, então. Não como mórbido, mas como general no auge do triunfo.
Coloque de propósito um pequeno lembrete da sua finitude no meio da sua rotina. Não para te deprimir, para te acordar. Para que no meio da correria, do orgulho, da distração, uma voz sussurre no seu ouvido a coisa mais verdadeira que existe. Lembre-se de que você é apenas um homem e que o seu tempo é curto e sagrado e está passando agora. Meditação número 2. A vida não é curta. Você é que a desperdiça. Existe uma reclamação que atravessa todas as épocas e que você com certeza já fez, ou já ouviu, ou já pensou. A vida é curta demais. Mal a gente começa a entender as coisas e já está velho. O tempo voa. Não deu tempo. Sêneca, o filósofo estoico mais rico e ocupado de Roma, escreveu um tratado inteiro para destruir essa frase. E o que ele diz é tão duro quanto libertador. Ele diz: não é verdade que temos pouco tempo. A verdade é que perdemos muito tempo. A vida é suficientemente longa e foi dada em medida generosa para realizar as maiores coisas, se ela fosse bem investida. Mas quando ela se escoa no luxo e na negligência, quando não é gasta em nada de bom, então, forçados pela chegada do fim, percebemos que ela passou sem que notássemos que estava passando. Deixa eu traduzir isso para a sua vida. Some as horas que você entrega, todos os dias, para coisas que amanhã você nem vai lembrar. As horas rolando, telas sem fim, olhando a vida performada de estranhos. As horas presas em preocupações com coisas que nunca aconteceram. As horas de fofoca, de reclamação, de raiva de trânsito, de discussões inúteis na internet com pessoas que você nunca vai conhecer. As horas adiando, procrastinando, esperando o momento perfeito que nunca chega. Some tudo isso ao longo de uma semana. Depois de um mês, depois de um ano, depois de uma vida. O resultado é assustador. A maioria das pessoas não vive 70 anos. Vive uns poucos anos de verdade e passa o resto no piloto automático, distraída, ausente, entregando o bem mais precioso e irrecuperável que possui, que é o tempo, em troca de nada. Sêneca tem uma imagem brutal para isso. Ele diz que as pessoas guardam com unhas e dentes o seu dinheiro e as suas posses, mas quando se trata do tempo, o único bem que é honroso ser avarento, elas são as mais perdulárias do mundo. Ninguém te devolve um ano. Ninguém aceita 1000 de volta um dia perdido. Se alguém tenta tomar a sua propriedade, você vai à justiça, briga, se defende. Mas as pessoas deixam qualquer um invadir a sua vida, roubar as suas horas, ocupar a sua mente e não reagem. Como se o tempo fosse infinito, como se sempre houvesse mais de onde veio. Não há. O tempo é o único recurso que, uma vez gasto, nunca mais volta. Você pode reconstruir uma fortuna perdida, não pode reconstruir uma tarde perdida. E aqui vem a virada estoica, que é onde essa meditação deixa de ser um lamento e vira uma ferramenta. Se o problema não é a quantidade de tempo, mas o desperdício dele, então a solução está inteiramente nas suas mãos. Você não pode acrescentar anos ao fim da vida. Isso não depende de você. Mas você pode, a partir de hoje, parar de sangrar as horas que ainda tem. Você pode transformar tempo morto em tempo vivo. E a diferença entre uma vida longa e uma vida curta, dizia Sêneca, não é o número de anos. É a densidade com que você habita cada hora. Há velhos de 90 anos que mal viveram porque atravessaram tudo dormindo. E há gente que morreu jovem tendo vivido mais do que a maioria dos anciãos, porque estava desperta, presente, inteira em cada momento. Então faça esta pergunta hoje, e faça de novo amanhã, e depois de amanhã. Em que eu estou gastando as minhas horas? E, mais duro ainda, se me restassem só mais 1000 dias, eu gastaria o de hoje exatamente assim? A morte, quando você a coloca ao lado do relógio, muda o valor de cada hora. O tempo deixa de ser aquela coisa infinita e barata que você joga fora sem pensar e volta a ser o que sempre foi, a matéria-prima da sua vida, limitada, contada, sagrada. Não dá para viver bem sem lembrar que o estoque acaba. É a lembrança do fim que devolve o preço ao presente. Meditação número 3.
Viva cada dia como se fosse o último, mas entenda direito o que isso significa. Você já ouviu essa frase 1000 vezes. Viva cada dia como se fosse o último. Ela virou clichê de camiseta, de post motivacional, de frase vazia. E porque virou clichê, a maioria das pessoas entende ela errado. Quando ouvem "viva como se fosse o último dia", imaginam largar tudo, gastar todo o dinheiro, abandonar as responsabilidades, se entregar ao prazer imediato, porque amanhã a gente morre. Isso não é sabedoria estoica. Isso é pânico disfarçado de filosofia. Se fosse mesmo o seu último dia, viver assim seria um desperdício ainda maior. O que Marco Aurélio queria dizer era outra coisa, muito mais profunda e muito mais exigente. Ele escreveu: "Não viva como se você tivesse 10.000 anos pela frente. A morte paira sobre você. Enquanto você vive, enquanto é possível, torne-se bom." Repare que não tem nada de festa desesperada aqui. Tem urgência moral. A lembrança da morte, para o estoico, não serve para justificar o descontrole. Serve para eliminar o adiamento das coisas que realmente importam. Torne-se bom agora, porque talvez não haja um depois. Pense no que muda quando você aplica isso de verdade. Se este pudesse ser o seu último dia, você ainda ia carregar aquela mágoa antiga que você alimenta há anos? Ia mesmo gastar as suas últimas horas com rancor de alguém que talvez nem lembre do que fez? Se fosse o último dia, você ainda ia adiar a ligação para o seu pai, para sua mãe, para o amigo com quem você brigou por bobagem? Ainda ia deixar as palavras importantes engasgadas na garganta, esperando um momento melhor? Se fosse o último dia, você ainda ia passar a tarde inteira irritado com uma fila, com um comentário, com uma pequena injustiça que daqui a uma semana nem existiria na sua memória? Está vendo o que a morte faz? Ela é a maior peneira de prioridades que existe. Colocada ao lado de qualquer problema, ela separa na hora o que é essencial do que é ruído. Aquela preocupação que está te consumindo, coloque ela diante da morte e pergunte: isso importa de verdade, na escala de uma vida inteira, ou é só barulho? 90% das coisas que roubam a sua paz não sobrevivem a esse teste. Elas encolhem, se dissolvem, mostram o tamanho ridículo que realmente têm. E os 10% que sobram, aquilo que resiste mesmo diante da morte, esse é o que você deveria estar cuidando com toda a sua alma e que provavelmente você está adiando. Traga isso para o chão da sua vida, para o dia comum, porque é ali que a filosofia se prova. Você está preso no trânsito, alguém te fecha e o sangue sobe, e você passa os próximos 20 minutos remoendo aquilo, xingando, com o coração acelerado, o dia estragado por um estranho que você nunca mais vai ver. Coloque a morte ao lado dessa cena. Se te restassem poucos meses de vida, você entregaria 20 minutos deles, minutos que não voltam, para o ódio de um desconhecido no trânsito? Você está numa discussão boba pelo grupo da família, teimando para provar um ponto que não muda nada, acumulando ressentimento com pessoas que você ama por uma bobagem? Coloque a morte ao lado. Vale mesmo gastar o pouco tempo que você tem com quem ama brigando por isso? Você chega em casa exausto e passa a noite inteira rolando a tela, entorpecido, sem estar presente para os seus filhos, para quem dorme ao seu lado, prometendo a si mesmo que amanhã será diferente. Coloque a morte ao lado e conte quantos desses amanhãs você realmente tem garantidos. Nenhum. A morte não muda o trânsito, nem a discussão, nem o cansaço. Ela muda o valor que você dá a cada um deles e, ao fazer isso, devolve para você as horas que a distração estava roubando. Marco Aurélio tinha um exercício ainda mais afiado. Ao realizar cada ação da sua vida, ele se perguntava: esta é a coisa que eu temeria estar fazendo se a morte me pegasse agora? Não é uma pergunta para te paralisar, é uma bússola. Se a resposta é sim, se você não gostaria de ser encontrado fazendo aquilo, é sinal de que aquilo não deveria estar ocupando o seu tempo. E se a resposta é não, se é algo que você faria com dignidade mesmo diante do fim, então continue. Você está no caminho certo, está gastando bem o pouco que tem. Então a prática de hoje é essa, e ela é silenciosa. Ao longo do dia, de vez em quando,
Coloque a morte ao lado do que você está fazendo, sentindo, decidindo. Não para se apavorar, para se orientar. Deixe que ela te mostre o que é ruído e o que é essencial. Deixe que ela derreta as mágoas pequenas e ilumine as coisas grandes que você anda adiando. Viver cada dia como se fosse o último não é gastar tudo. É parar de desperdiçar o que é precioso com o que não importa. É agir hoje e amar hoje e resolver hoje, porque o estoico sabe que o depois é uma promessa que a vida não assinou. Meditação número 4. Imagine perder o que você tem para finalmente enxergar o que você tem. Existe uma cegueira específica que atinge todo ser humano e ela tem nome: adaptação. A gente se acostuma com tudo, com as pessoas que ama, com a saúde que tem, com o teto sobre a cabeça, com os pequenos milagres cotidianos que um dia foram sonhos e hoje passam completamente despercebidos. No começo tudo brilha. A pessoa nova que você ama parece um presente impossível. A casa própria parece uma conquista imensa. A saúde, quando você se recupera de uma doença, parece a coisa mais preciosa do mundo. E depois de algumas semanas e alguns meses, o brilho some. Vira paisagem. Vira óbvio. Vira coisa que você nem vê mais até o dia em que perde. Os estoicos tinham um exercício poderoso e desconfortável para curar essa cegueira, e ele se conecta diretamente com a morte. Chama-se premeditação. Consiste em, de vez em quando, de forma controlada e tranquila, imaginar a perda daquilo que você ama. Não para sofrer por antecipação, mas justamente para enxergar de novo. Epicteto ensinava algo que à primeira vista parece frio, mas que é uma das coisas mais amorosas que a filosofia já produziu. Ele dizia: nunca diga sobre nada, eu perdi isso. Diga apenas, eu devolvi. Seu filho morreu? Ele foi devolvido. Sua esposa morreu? Ela foi devolvida. Tudo o que você tem não é seu, é emprestado. Foi confiado a você por um tempo e um dia será chamado de volta. Isso parece cruel quando você ouve pela primeira vez. Mas pense de novo. O que Epicteto está fazendo é te lembrar de uma verdade que muda completamente a maneira como você trata o que ama. Se tudo é emprestado, se nada é garantido, se a pessoa que dorme ao seu lado, o filho que você beija, o amigo com quem você ri, todos eles são presentes temporários que podem ser chamados de volta a qualquer momento, então como você trataria o hoje com essa pessoa? Você ainda ia brigar por bobagem? Ainda ia deixar de dizer o que sente? Ainda ia atravessar o jantar em silêncio, cada um no seu celular, achando que haverá infinitos outros jantares? Aqui está o segredo que a morte ensina sobre o amor. Nada torna uma coisa mais preciosa do que a consciência de que ela é passageira. Um pôr do sol é lindo justamente porque dura minutos. Se durasse o dia inteiro, ninguém olharia. As pessoas que você ama são preciosas justamente porque um dia não vão mais estar ali. E você também não. A finitude não é a inimiga do amor. É o que dá ao amor o seu peso, a sua urgência, o seu sabor. Quem ama achando que tem tempo infinito, ama com preguiça. Quem ama sabendo que o tempo é contado, ama com tudo. Sêneca escreveu algo lindo sobre isso ao consolar uma mãe que perdeu o filho. Ele disse que devemos amar as pessoas como coisas que vão partir, ou melhor, como coisas que já estão partindo. E que quem recebe um amigo, um filho, um amor, deveria dizer a si mesmo desde o primeiro dia: eu sei que isto é mortal, eu sei que um dia vou perder, e mesmo assim escolho amar inteiro, e por isso mesmo amo mais. Não é o amor de quem se protege da perda ficando distante. É o amor de quem aceita a perda como preço e paga esse preço com alegria, porque sabe que o contrário, não amar para não sofrer, é a maior pobreza de todas. Então faça este exercício de vez em quando, com cuidado e com calma. Olhe para as pessoas que você ama e permita-se lembrar, só por um instante, que elas são passageiras, que você é passageiro, que este momento não vai se repetir infinitas vezes. E veja o que acontece. A irritação com os pequenos defeitos some.
A pressa de estar em outro lugar some, e no lugar dela surge uma coisa rara e imensa, que é a capacidade de ver de novo, como se fosse a primeira vez, o milagre absurdo de ter, agora, aqui, essa pessoa, essa saúde, esse dia. A morte, quando você a convida com sabedoria, não rouba o amor. Ela o devolve para você inteiro. Meditação número 5. A vista do alto e o tamanho verdadeiro dos seus problemas. Marco Aurélio tinha um exercício mental que ele usava sempre que a vida parecia grande demais, pesada demais, quando os problemas do império, as traições, as guerras, as próprias angústias ameaçavam engoli-lo. Ele subia com a imaginação bem alto e olhava para baixo. Ele se imaginava contemplando a terra do ponto de vista das estrelas, e dessa altura ele via a verdade que a proximidade escondia. Ele via os exércitos parecendo formigas, as cidades parecendo pequenos formigueiros. Os banquetes, as guerras, os processos, as multidões, tudo minúsculo, tudo passageiro, tudo se repetindo em ciclos infinitos desde antes dele e continuando muito depois. Ele escrevia para si mesmo coisas como: quão minúsculo é o teu pedaço de tempo em toda a eternidade. Quão minúsculo o teu quinhão na substância do universo. Quão minúsculo, na terra inteira, o torrão que tu rastejas. E não fazia isso para se humilhar, mas para se libertar. Porque quando você vê o tamanho real de si mesmo diante do cosmos, diante do tempo profundo, uma coisa estranha e boa acontece com os seus problemas. Eles diminuem. Aquela preocupação que parecia esmagadora vista do alto é um grão de poeira num piscar de olhos de um universo de bilhões de anos. Essa meditação se conecta diretamente com a morte, e de um jeito que traz uma paz imensa. Pensa em quantas pessoas viveram antes de você. Bilhões e bilhões de seres humanos, cada um deles convencido de que os seus problemas eram o centro do universo, cada um com as suas angústias, os seus dramas, as suas noites sem dormir preocupados com coisas que hoje ninguém no mundo lembra. Onde estão as preocupações de um camponês que viveu há 1000 anos? As intrigas de corte que consumiam reis inteiros? As vergonhas que faziam adolescentes de séculos atrás quererem sumir da face da terra? Tudo pó, tudo esquecido. Tudo dissolvido no tempo, como as suas preocupações de hoje um dia também vão se dissolver. Marco Aurélio, que era imperador, escrevia lembretes assustadoramente honestos sobre isso. Ele dizia para si mesmo: pense em Augusto, na sua corte, sua esposa, sua filha, seus descendentes, seus ancestrais, seus generais, todos mortos. Pense em cortes inteiras de reis, com toda a sua pompa. Onde estão agora? Fumaça, cinzas, uma lenda, ou nem sequer uma lenda. E ele não dizia isso com amargura, mas com um estranho alívio. Se até os imperadores viram pó, se até os grandes nomes são esquecidos, então por que carregar o peso absurdo de tentar ser eterno, de tentar controlar tudo, de tratar cada pequena ofensa como se fosse o fim do mundo? Solte. Você é uma onda no oceano, breve, bela e destinada a voltar para a água. E há paz nisso, não tristeza. Aqui está o presente escondido nessa meditação. A nossa cultura te vende a mentira de que você é o centro de tudo, de que a sua vida é o filme principal do universo, de que cada humilhação sua é catastrófica, cada fracasso seu é definitivo, cada opinião sobre você é da maior importância. A vista do alto desmonta essa mentira gentilmente. Você não é o centro do universo, e isso não é uma tristeza, é a maior das liberdades. Porque se você não é o centro, então os seus erros não são o fim do mundo. As suas vergonhas vão ser esquecidas. Os seus fracassos vão se dissolver. E o peso insuportável de ser importante demais escorrega dos seus ombros, e você finalmente pode respirar e viver leve, do jeito que uma criatura pequena e passageira e livre deveria viver. Então, quando a vida apertar, quando um problema parecer grande demais, faça o que o imperador fazia. Suba, olhe de cima, veja a sua vida do ponto de vista das estrelas,
do ponto de vista dos 1000 anos que virão depois de você. E pergunte: isto que está me esmagando, qual é o tamanho real dele na escala do universo e do tempo? A resposta quase sempre é a mesma: minúsculo. E nessa pequenez, contra toda a expectativa, você não encontra desespero, encontra descanso. Meditação número 6. A morte é a grande igualadora, e nisso mora uma justiça profunda. Existe uma coisa que a morte faz que nenhum rei, nenhuma lei, nenhuma revolução jamais conseguiu fazer completamente. Ela iguala. Diante dela, todas as distinções que consomem a vida humana, riqueza, fama, poder, beleza, status, tudo aquilo pelo qual as pessoas se corroem de inveja e se matam de ambição, tudo isso se dissolve. O rei e o mendigo terminam no mesmo silêncio. O bilionário e o faminto viram a mesma terra. O famoso adorado por milhões e o anônimo que ninguém conheceu chegam ao mesmo destino. Marco Aurélio, que tinha tudo o que um homem poderia ter, escrevia com uma frieza libertadora. Alexandre o Grande e o seu cavalariço foram reduzidos ao mesmo estado na morte. Ou foram recolhidos de volta às mesmas razões seminais do universo ou dispersos igualmente nos átomos. Deixa eu te mostrar por que isso é libertador e não deprimente. Boa parte do sofrimento humano vem da comparação. Você olha para quem tem mais e sente inveja, sente que a sua vida é menor. Você se mata para acumular mais, para subir mais, para aparecer mais, achando que o valor da sua existência depende de vencer os outros nessa corrida. E os estoicos, olhando para a morte, viam a verdade que desmonta toda essa loucura. A corrida não tem vencedor. Ou melhor, todos os corredores terminam exatamente no mesmo lugar. Aquele que você inveja, com toda a sua fortuna e fama, está caminhando para o mesmo fim que você. A morte não pergunta o saldo da sua conta antes de chegar. Não faz distinção de sobrenome. Não poupa o poderoso nem adia por causa da fama. E se é assim, então a pergunta muda completamente. Se todos terminamos iguais, se a fortuna e a fama não te compram um único minuto a mais nem uma morte mais digna, então qual é o sentido de gastar a vida inteira correndo atrás dessas coisas? Os estoicos não diziam que dinheiro ou realizações são maus. Diziam que eles são indiferentes, no sentido de que não são o que determina se você viveu bem. O que determina é outra coisa, e essa outra coisa é a única que você leva até o fim, o seu caráter. A maneira como você tratou as pessoas, a coragem com que você enfrentou o medo, a integridade com que você agiu quando ninguém estava vendo. Isso a morte não iguala. Isso é a única coisa que faz uma vida ser diferente de outra. Pense em duas pessoas morrendo no mesmo dia. Uma passou a vida acumulando riqueza que pisou em todos que atravessaram o seu caminho, mentiu, traiu, viveu para si mesma e morre cercada de posses e vazia de amor. A outra viveu com pouco, mas foi honesta, foi generosa, amou de verdade e morre cercada de gente que a amou. A morte trata as duas igualmente no aspecto físico. As duas viram terra, mas as vidas foram radicalmente diferentes. E essa diferença é a única coisa que estava, o tempo todo, sob o controle delas. A morte iguala o destino do corpo justamente para nos mostrar onde estava a verdadeira escolha, não em quanto você acumulou, mas em quem você foi. Há também uma humildade profunda que essa meditação planta. Aquela pessoa que te humilhou, que te tratou com desprezo do alto do seu poder ou do seu dinheiro, ela vai morrer exatamente como você. Aquela autoridade arrogante, aquele chefe tirano, aquele figurão inacessível, todos eles são, no fundo, criaturas mortais assustadas exatamente como todo mundo, caminhando para o mesmo fim. Isso não deve gerar em você um desejo mesquinho de vingança, mas algo melhor, uma serenidade diante do poder alheio. Ninguém é tão grande quanto a arrogância finge. Todos somos, no fim, iguais diante da sombra. E entender isso te liberta tanto da inveja de quem está acima, quanto do desprezo por quem está abaixo. A morte nivela tudo,
E nessa igualdade radical existe uma justiça e uma paz que a vida, com todas as suas hierarquias, nunca consegue oferecer. Meditação número 7. Por que a morte olhada de perto dá menos medo do que quando você foge dela? Chegamos ao coração do medo e é preciso encará-lo direto. Porque tudo o que falamos até aqui esbarra numa objeção que mora no fundo de todo ser humano. Mas eu tenho medo de morrer. E é verdade. O medo da morte é, talvez, o medo mais fundamental de todos, a raiz da qual brotam quase todos os outros. E os estoicos, que não fugiam de nada, também não fugiram disso. Eles olharam de frente para o medo da morte e fizeram algo notável. Dissolveram grande parte dele com pura razão e coragem. O primeiro argumento é simples e vem lá dos antigos. Pense no tempo antes de você nascer. Bilhões de anos se passaram no universo sem você. Você não existia, e isso não te causou sofrimento nenhum, não te deixou angustiado, não te machucou. Onde estava o horror de não existir em todos esses éons antes do seu nascimento? Em lugar nenhum. Pois bem, dizem os filósofos, a morte é apenas o retorno a esse mesmo estado, é o depois igual ao antes. Se a inexistência antes de você nascer não foi um mal, por que a inexistência depois de você morrer seria? Como escreveu um poeta antigo, olhando para trás, para toda a eternidade em que não estivemos, vemos nela um espelho do tempo que virá depois de nós. E não há nada de aterrorizante nesse espelho. Há apenas descanso. Marco Aurélio somava a isso uma serenidade filosófica que vale a pena guardar. Ele dizia que a morte é um processo natural, tão natural quanto nascer, tão natural quanto uma folha caindo da árvore no outono, tão natural quanto uma onda quebrando na praia, e que temer algo tão natural, algo que acontece com absolutamente tudo que vive, é como temer a própria natureza. É como uma criança fazendo birra contra uma lei do universo que não vai mudar por causa do seu medo. A folha não implora para não cair. A onda não se apavora ao quebrar. E há uma dignidade imensa em aceitar fazer parte desse mesmo ciclo, em partir quando chega a hora com a mesma serenidade com que uma fruta madura se solta do galho. Mas os estoicos iam ainda mais fundo, e aqui está o golpe mais certeiro contra o medo. Eles diziam: repare no que você realmente teme. Você não teme estar morto, porque estar morto, se é a inexistência, não tem sofrimento nenhum, é a ausência de tudo, inclusive de dor. O que você teme, na verdade, é o pensamento sobre a morte, é a antecipação dela, é a sombra que ela projeta sobre os seus dias enquanto você ainda está vivo. Ou seja, o sofrimento da morte é inteiramente feito de imaginação, de medo antecipado, de uma coisa que, quando finalmente chegar, você nem estará mais presente para sofrer. Enquanto você existe, a morte não está aqui. Quando a morte chega, você não está mais aqui. Os dois nunca se encontram. Então, dizia a sabedoria antiga, por que envenenar a única coisa que você de fato tem, que é a vida presente, com o pavor de uma coisa que, no instante em que chegar, você não estará lá para temer? E tem uma última camada, a mais profunda de todas, que os estoicos entenderam com uma clareza que ainda impressiona. O medo da morte, quando não é enfrentado, se torna a coisa que mais te escraviza em vida. Porque quem tem pavor de morrer faz qualquer coisa para se sentir a salvo. Se submete a tiranos por medo de perder a vida. Trai os próprios valores por medo de arriscar o pescoço. Vive uma existência encolhida, medrosa, controlada pelo terror do fim. Sêneca dizia que só aprende a viver quem aprende a morrer, e que o homem que superou o medo da morte não pode ser escravizado por nada nem por ninguém, porque a última ameaça, a ameaça final que todo tirano usa, perdeu o poder sobre ele. Encarar a morte não é ficar obcecado por ela. É, ao contrário, o que finalmente te liberta dela, e ao te libertar dela, te liberta para viver sem medo. O homem que fez as pazes com a morte é o homem mais perigosamente livre que existe, porque não há mais nada que possam tirar dele que ele já não tenha aceitado perder. Meditação número 8.
a morte dos outros e o que o luto tem a te ensinar. Até agora falamos da sua morte. Mas existe uma morte que, na prática, dói mais do que a sua própria, e é aquela que você vai ter que atravessar muitas vezes ainda, a morte de quem você ama. Nenhuma meditação sobre a finitude está completa se não encarar isso, porque é aqui que a filosofia deixa de ser abstrata e vira carne viva. Um dia o telefone toca. Um dia a cadeira na mesa fica vazia. Um dia você percebe que nunca mais vai ouvir aquela voz, aquele riso, aquele jeito específico que só aquela pessoa tinha. E a pergunta não é se isso vai acontecer, é quando e como você vai atravessar. Os estoicos são muitas vezes mal compreendidos aqui. As pessoas imaginam que eles pregavam a frieza, que mandavam engolir a dor, não chorar, fingir que não importa. É o contrário. Sêneca, que escreveu várias cartas de consolo a pessoas enlutadas, dizia com todas as letras que as lágrimas são naturais e necessárias, que reprimir totalmente a dor é uma dureza desumana, que o sábio sente, sim, a perda de quem ama. O que ele combatia não era a dor. Era a dor sem fim, o luto que a pessoa cultiva por anos como uma forma de identidade, o sofrimento que deixa de honrar o morto e passa a destruir o vivo. Chore, dizia ele, mas não chore para sempre. A natureza te pede algumas lágrimas, a vaidade e o hábito te pedem muitas mais do que o necessário. E ele oferecia um consolo que só faz sentido à luz de tudo que já falamos. Quando você perde alguém, a dor vem de pensar em tudo o que foi tirado de você. Mas experimente inverter. Em vez de chorar porque a pessoa se foi, tente, quando a ferida permitir, ser grato porque ela existiu. Sêneca dizia: você perdeu o seu amigo? Pense antes na sorte imensa de tê-lo tido. A alternativa a esta dor não seria uma vida sem essa perda. Seria uma vida em que essa pessoa nunca existiu para você. E você trocaria todo o amor que teve, todos os anos, todas as memórias, só para não sentir a dor de agora? Ninguém troca. A dor da perda é o preço do privilégio de ter amado. E é um preço justo, por mais que doa, porque o que você recebeu foi maior do que o que está perdendo. Marco Aurélio, que enterrou vários filhos, a maioria deles ainda crianças, escrevia para si mesmo lembretes de uma dureza comovente, não para não sentir, mas para não se despedaçar. Ele dizia a si mesmo que aquilo que amamos são como folhas que o vento espalha, que tudo que nasce está sujeito a partir, e que amar um ser humano é amar algo que a natureza pode reclamar a qualquer momento, não para amar menos, para amar sabendo. Para que, quando a perda chegasse, ela não viesse acompanhada daquela revolta de quem se sente injustiçado pelo universo, como se a morte de quem amamos fosse uma quebra de contrato, quando na verdade a mortalidade sempre esteve escrita em letras claras no primeiro dia de todo amor. Existe ainda um jeito profundo pelo qual o luto se torna mestre, e é este. A morte de quem amamos é o lembrete mais violento e mais real de que nós também vamos partir, e de que o tempo com os que ainda estão aqui é limitado. Muita gente só descobre o valor de um pai depois que ele morre. Só entende o que tinha na mãe quando a cadeira dela esvazia. Só percebe o quanto amava o amigo no dia do enterro. E aí vem o arrependimento mais amargo de todos. Eu tinha tempo e desperdicei. Eu podia ter ligado mais, ouvido mais, dito mais, estado mais presente, e em vez disso deixei para depois, e o depois acabou. O luto, quando você o escuta em vez de só sofrê-lo, grita uma ordem para os vivos: não faça de novo. Não espere o próximo enterro para valorizar quem ainda respira ao seu lado. Ligue hoje, visite hoje, diga hoje. Porque a mesma finitude que levou aquela pessoa está, silenciosamente, marcada em todas as outras que você ama e em você. Então deixe o luto, quando ele vier, fazer o seu trabalho duplo. Deixe-o te doer, porque a dor é o amor sem ter mais onde se apoiar. E reprimi-la é desonrar o que você sentiu. Mas deixe-o também te ensinar, te acordar,
te empurrar de volta para os vivos com uma urgência nova. A melhor homenagem que você pode fazer a quem partiu não é se enterrar junto no sofrimento eterno. É viver melhor por causa do que aprendeu perdendo. É deixar que a ausência de um te ensine a presença com os outros. Quem morreu não volta com as suas lágrimas, mas pode continuar vivendo na maneira como a perda te tornou mais desperto, mais presente, mais capaz de amar os que ficaram enquanto ainda dá tempo. Meditação número 9. A urgência que liberta e a ansiedade que aprisiona, e como não confundir as duas. Aqui é preciso um aviso honesto, porque essa filosofia tem um risco, e quem não é avisado cai nele. Ao ouvir tudo isto sobre a morte, sobre o tempo curto, sobre não desperdiçar, uma pessoa pode sair correndo para o extremo errado. Pode transformar o memento mori num chicote. Pode virar aquela pessoa desesperada, ansiosa, que sente que cada minuto não otimizado é um crime, que não consegue mais descansar porque descanso virou desperdício, que vive apavorada com o relógio, contando as horas com angústia, incapaz de simplesmente ser. Isso não é sabedoria estoica. Isso é a ansiedade moderna vestindo a roupa da filosofia antiga. E os estoicos seriam os primeiros a te alertar contra ela. Porque preste atenção na diferença, que é sutil, mas decisiva. A urgência estoica é serena, a ansiedade é agitada. A urgência diz: o tempo é precioso, então eu escolho, com calma e com clareza, gastá-lo bem, e faço isso hoje sem adiar. A ansiedade diz: o tempo está fugindo. Corra, corra, você nunca faz o suficiente, você está sempre atrasado. Cada segundo parado é uma falha. A urgência te deixa presente. A ansiedade te tira do presente, te joga o tempo todo para um futuro que ainda não chegou ou para uma cobrança que não termina nunca. Uma nasce do amor pela vida. A outra nasce do medo da morte não resolvido, apenas disfarçado de produtividade. O erro está em confundir viver bem com fazer muito. A nossa cultura te empurra para essa confusão o tempo todo. Ela pega até o memento mori e transforma numa ferramenta de correria, num aplicativo que conta quantas semanas você ainda tem de vida para te fazer sentir culpado por descansar. Mas os estoicos não meditavam sobre a morte para produzir mais. Meditavam para viver melhor, e viver melhor inclui, muitas vezes, fazer menos. Inclui o ócio contemplativo que Sêneca tanto defendia, inclui a tarde sem pressa com quem você ama. Inclui o silêncio, a caminhada sem destino, o tempo aparentemente perdido que, na verdade, é o mais bem gasto de todos, porque é vida sendo vivida e não vida sendo espremida por resultados. Uma tarde tranquila observando o tempo passar, plenamente presente, não é tempo desperdiçado. Muitas vezes, é o oposto exato do desperdício. Então, como saber se você está no caminho certo? Faça um teste simples. A lembrança da morte está te deixando mais presente ou mais apavorado? Está te trazendo para dentro deste instante, deste café, desta conversa? Ou está te arrancando dele com uma cobrança sem fim? Está te ajudando a soltar o que não importa? Ou está adicionando mais uma preocupação, o pavor de estar desperdiçando, a sua lista já longa de angústias? Se é o primeiro, você entendeu. Se é o segundo, você pegou a ferramenta pelo lado errado e é hora de respirar e afrouxar. Porque o objetivo nunca foi correr mais rápido em direção à morte, cheio de pânico. Foi caminhar com serenidade pela vida, plenamente acordado, sabendo que ela acaba e justamente por isso, saboreando cada passo em vez de contá-los com aflição. Marco Aurélio, no meio de um império em guerra, de uma peste devastando Roma, de traições e do peso do mundo nas costas, ainda escrevia para si mesmo lembretes de tranquilidade, de aceitação, de fluir com a natureza em vez de lutar contra ela. Ele tinha todos os motivos do mundo para viver em pânico e escolhia todos os dias a serenidade. Essa é a prova viva de que a consciência da morte, bem entendida, não produz ansiedade, produz paz. A paz de quem parou de brigar com a condição humana.
A paz de quem aceitou que é mortal e, por ter aceitado, não precisa mais gastar energia fugindo dessa verdade. O apressado ainda está fugindo. O sereno já se virou de frente para a sombra, olhou nos olhos dela e voltou para a vida sem pressa, mas sem adiar. Essa é a diferença, e é para esse lado, o lado da serenidade e não o do pânico, que toda esta filosofia aponta. Meditação número 10. Como viver de verdade à luz da morte a partir de hoje. Todas essas meditações não valem absolutamente nada se ficarem só na sua cabeça, como ideias bonitas que você admira por um instante e esquece amanhã. O objetivo do Memento Mori nunca foi o pensamento. Sempre foi a ação. Sempre foi mudar a maneira como você vive o próximo dia, o próximo mês, o resto do tempo que te sobra. Então esta última meditação é a mais prática de todas e é onde tudo se transforma em vida. A primeira mudança é sobre o adiamento. A consciência da morte é a inimiga mortal do talvez depois. Aquela conversa que você precisa ter, aquele perdão que você precisa pedir ou conceder, aquele te amo que está preso na garganta, aquele sonho que você adia esperando estar pronto, aquela mudança que você posterga esperando o momento perfeito. A morte te diz uma verdade dura. Pode não haver depois. O momento perfeito é uma mentira que a gente conta para não ter que agir hoje. Então escolha, agora, uma coisa que você vem adiando por medo, por preguiça, por orgulho, e dê o primeiro passo hoje, ainda hoje. Faça a ligação, diga a palavra, comece o projeto, porque a única certeza é que o estoque de amanhãs é menor do que você imagina. A segunda mudança é sobre a atenção. A morte transforma o comum em precioso, se você deixar. Aquele café da manhã que você toma no automático, olhando o celular, poderia ser saboreado como um dos poucos que você ainda vai tomar. Aquela conversa banal com quem você ama poderia ser ouvida de verdade, com presença total, porque o número dessas conversas é finito. A vida não é feita dos grandes momentos que a gente espera, é feita, quase inteira, desses pequenos instantes comuns que a gente atravessa sem ver. Memento Mori é o convite para acordar dentro do seu próprio dia, para estar presente onde o seu corpo está, para parar de viver no piloto automático, como se houvesse infinitos dias iguais estocados à sua frente. Não há. Cada dia comum é raro. Você só não percebe porque tem o hábito de achar que haverá sempre mais. A terceira mudança é sobre o essencial. A morte é a maior clarificadora de prioridades que existe. Quando você vive lembrando dela, para de gastar a sua energia finita com o que não importa. As brigas mesquinhas, o rancor que você carrega, a necessidade de estar certo, a corrida por status, a preocupação obsessiva com a opinião dos outros, a inveja, a fofoca, tudo isso perde a graça quando você lembra que o tempo é curto. Ninguém no leito de morte lamenta ter trabalhado pouco ou perdoado demais. Os arrependimentos no fim da vida são sempre os mesmos e valem como um mapa. As pessoas lamentam não terem tido coragem de viver a própria vida em vez da vida que esperavam delas. Lamentam ter trabalhado demais e vivido de menos. Lamentam não ter expressado os próprios sentimentos. Lamentam ter perdido contato com quem amavam. Lamentam não terem se permitido ser mais felizes. Repare que nenhum desses arrependimentos é sobre dinheiro, status ou vitória sobre os outros. Você já tem o mapa dos arrependimentos. A morte só te pede para ler esse mapa hoje, enquanto ainda dá tempo de escolher outro caminho. E a quarta mudança, a mais profunda, é sobre o medo. Viver à luz da morte, no fim das contas, é viver sem o medo de viver. É arriscar, porque o maior risco é chegar ao fim sem ter tentado. É amar inteiro, porque proteger-se da perda é já ter perdido. É falar a verdade, porque o silêncio covarde é uma morte antes da morte. É ser quem você é, porque o tempo é curto demais para gastá-lo sendo a versão de você que os outros aprovam. O homem que integrou a morte à vida não vive apavorado. Vive corajoso, presente e grato, porque sabe exatamente o que tem. Um tempo limitado, precioso, insubstituível,
e a chance, agora, de não desperdiçá-lo. Então respire e leve isto com você quando este vídeo acabar. A morte não é o oposto da vida. Ela é a moldura que dá sentido ao quadro. É o silêncio que faz a música ter valor. É o fim que transforma cada dia num presente e não numa obrigação infinita. Os estoicos não meditavam sobre a morte porque eram sombrios. Meditavam sobre a morte porque amavam ferozmente a vida e sabiam que só quem encara o fim aprende a honrar cada instante do meio. Memento mori não é lembre-se de que você vai morrer para se desesperar. É lembre-se de que você vai morrer para finalmente começar a viver. Você entrou neste vídeo talvez com um pouco de medo do assunto, tentado a fugir dele como a gente foge da morte a vida inteira. Eu espero que você saia dele diferente. Não com pavor, mas com urgência. Não com tristeza, mas com urgência. Esse é o presente sombrio e luminoso que os antigos nos deixaram. A lembrança de que tudo acaba é exatamente o que faz cada coisa valer a pena. Então, antes de você seguir, eu quero te pedir uma coisa. Não como um favor a este canal, mas como um sinal para você mesmo. Se algo aqui tocou fundo, se em algum momento você sentiu essa mistura de medo e alívio, de peso e libertação, escreva nos comentários a afirmação deste vídeo. Escreva com as suas próprias mãos, para os seus próprios olhos verem. Eu lembro que sou mortal, e é por isso que escolho viver de verdade hoje. Escreva isso não porque eu pedi, mas porque declarar em palavras é o primeiro ato de acordar. É a diferença entre saber, lá no fundo, que o tempo está passando e finalmente decidir fazer alguma coisa com o tempo que ainda resta. A sombra sempre esteve aqui, do lado de dentro de cada vida humana, silenciosa, esperando. A diferença é que agora você aprendeu a olhar para ela sem desviar os olhos. E quem aprende a encarar a própria morte com serenidade, descobre o maior de todos os segredos, que a vida, justamente por ser breve, por ser frágil, por ser contada, é a coisa mais preciosa que existe e que ela está acontecendo agora, neste exato instante, e ainda dá tempo de vivê-la. Até o próximo vídeo. Lembre-se de que você vai morrer e por isso mesmo, viva. Governe a sua mente, honre o seu tempo e continue.